Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. E eu estou aqui para conversar com vocês à luz da palavra de Deus a respeito de um assunto que tem trazido um pouco de inquietação ao meu coração. E o assunto que eu quero tratar com vocês é sobre influenciar. Isso mesmo, influenciar tanto positivamente quanto negativamente. De alguma forma nós exercemos influência sobre a vida de alguém, talvez sobre a vida dos filhos, os amigos, no trabalho, no ministério, em algum lugar social onde nós frequentamos. De certa forma nós sempre influenciamos, ou se não influenciamos, acabamos sendo influenciados por alguém. E pensando no poder da influência, eu estive meditando também acerca do comportamento. Como o nosso comportamento pode atingir e influenciar as pessoas que estão à nossa volta, de modo que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Nós podemos trazer vida, trazer edificação, trazer aconselhamento, trazer uma nova visão, uma nova ótica acerca da nossa influência sobre alguém, ou sermos influenciados por alguém acerca da nossa opinião, a nossa visão, o estilo de vida, nossas decisões. E pensando sobre influenciar e no papel do comportamento de um influenciador ou de uma pessoa que é influenciada por outro alguém, eu meditei aqui na palavra do Senhor, no livro de Esther, e nós vamos falar aqui de uma maneira simples, não de uma forma tão aprofundada, mas de uma forma simples e prática, onde nós vamos ver o comportamento de duas pessoas que geraram, de certa forma, algum tipo de influência, tanto nas pessoas que estavam por perto, quanto nas pessoas que estavam também longe. Então, a nossa influência pode trazer resultados, e alguns resultados podem ser negativos, enquanto outros podem ser positivos. Então, a ideia aqui é nós pensarmos acerca do tipo de influência que nós exercemos sobre alguém. E se nós não influenciamos e somos influenciados por alguém, que tipo de influência está sendo trazido para a nossa vida de uma forma prática no dia a dia? Porque nós podemos ser influenciados e reproduzir essa influência dentro dos nossos lares. No jeito que a gente trata nossos filhos, nosso esposo, o esposo do jeito que trata a esposa no trabalho, quando nós socializamos com alguém. Então, que tipo de influência nós recebemos? E se nós influenciamos alguém, que tipo de influência nós influenciamos? Nós geramos vidas a partir daquilo que nós fazemos, ou talvez a influência que nós deixamos ou oferecemos a alguém é algo que não tem trazido resultados positivos na família, na igreja, no ministério, no social, no trabalho, enfim. Nós iremos elaborar aqui uma linha de raciocínio acerca de duas pessoas nesse contexto bíblico, e nós iremos aprender aqui algumas lições práticas e vai nos fazer pensar a ponto de nós entendermos que tipo de influência nós estamos exercendo ou como estamos sendo influenciados por pessoas que nos influenciam, por exemplo, através de algum artista, de algum filme, estilo de música, alguém que nós seguimos nas redes sociais. Tudo isso acaba gerando em nós algum tipo de influência, mas à luz da palavra de Deus, nós vamos analisar e vamos tirar algumas lições práticas para o nosso dia a dia, vamos entender que tipo de influência nós temos e se somos influenciados por alguém, que tipo de influência nós recebemos, amém? Então medite comigo nas escrituras, no livro de Esther, capítulo 5, nós iremos ler alguns versículos e iremos, decorrente a esses versículos, elaborar uma linha de raciocínio sobre influência, amém? Então o texto vai nos dizer assim, Esther capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz assim: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio em frente ao salão do rei.
O rei estava no trono de frente à entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha em suas mãos. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei perguntou-lhe: Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do meu reino, lhe será dado. Respondeu Esther: Se for do teu agrado, venha com Amã a um banquete que eu lhe prepararei. Disse-lhe o rei: Tragam Amã imediatamente para que ele, atendendo o pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei voltou a perguntar: Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. E Esther respondeu: Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe tenho agradado e lhe agrada conceder o meu desejo, o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei, e então responderei à pergunta do rei. No versículo de número 9, somente a parte A, a Bíblia vai nos dizer assim: Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu Mardoqueu que estava à porta do palácio. Verso de número 14, a parte A, vai nos dizer assim: Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos sugeriram: Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. No capítulo de número 7 do mesmo livro de Esther, no versículo de número 2, somente a parte B, a Bíblia vai nos dizer assim: Rainha Esther, qual é o seu pedido? No capítulo 7, verso 3, a Bíblia continua dizendo: Então a rainha respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se é isso que lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. E pensando sobre esse posicionamento de Esther, nós também mencionamos aqui outros nomes dentro desta narrativa bíblica, e vocês conhecem o contexto, mas algo que me chamou a atenção dentre os nomes que nós mencionamos, Amã, Mardoqueu, mas o nome que me chamou a atenção foi o nome Zeres, que está no capítulo 14, na parte A de Esther, capítulo 5. E Zeres aqui é a esposa de Amã, mas daqui a pouco a gente fala sobre ela. Mas o que nós devemos pensar acerca do tipo de influência que nós exercemos, ou se somos influenciados por alguém, são os princípios e os valores. Isso mesmo, para nós qualificarmos que tipo de influência nós exercemos ou recebemos, nós devemos ver que tipo de princípios e valores está pautado nessa influência. E quando nós falamos de princípios, nós vamos falar sobre a essência. Quando nós falamos dos nossos princípios, nós estamos falando da nossa própria essência. Ou seja, são atributos éticos, morais, que vão definir a nossa conduta. E quando nós pensamos em valores, quando nós falamos em valores, vai dizer sobre as características que vai determinar o nosso comportamento comigo mesmo e com o outro. Então, pensando em princípios, os princípios vão dizer sobre a nossa essência, nossos atributos morais e éticos que vão definir a nossa conduta. E quando nós falamos de valores, vai falar a respeito das características que vão determinar o nosso comportamento comigo mesma e com o outro. Então, princípios e valores, eles caminham juntos. Ou você tem, ou você não tem. E quando temos bem claro quais são os nossos princípios e os nossos valores, nós nos tornamos influenciadores. E nós podemos influenciar tanto para o bem quanto para o mal.
E Esther, aqui era dentro dessa história bíblica, nós sabemos que ela era órfã e ela foi criada por Mordecai, o seu tio ou o seu parente mais velho. E ao longo dessa criação ela tornou-se rainha pela sua grande beleza. Só que algo interessante é que mesmo ela sendo órfã, mesmo ao passar do tempo ela se tornando uma rainha, ela foi criada através de princípios e valores sólidos. E esses princípios e valores sólidos que ela recebeu foi ditando o tipo de comportamento e o tipo de influência que ela exerceu enquanto rainha dentro dessa história bíblica. Então, quando nós temos princípios e valores sólidos e pautados na palavra de Deus, a nossa influência se torna significativa, traz benefício para aquele que está próximo de nós e benefícios e resultados para aqueles também que não estão próximos da gente. Então vamos entender aqui que os princípios e os valores de Esther estavam pautados no amor de Deus. Ela conhecia o Deus de Israel, ela conhecia a história do seu povo, ela conhecia a razão da sua fé e por isso, dentro do seu coração, o seu princípio moral e ético, o seu valor que vai ditar assim o seu comportamento com ela mesma e com o próximo, fez com que ela tivesse um ato, uma ação de misericórdia. Então, ela jejuou, ela orou, ela incentivou o povo judeu a fazer o mesmo durante 3 dias. E nós sabemos, né, o contexto onde havia ali uma sentença de morte acerca dos judeus, onde Amã, ele por não gostar, ele detestar os judeus, ele tramou ali, fez uma trama para exterminar de fato todo o povo judeu. E isso chegou ao ouvido de Esther por meio de Mordecai e seu tio. Então, quando chegou ao ouvido desta mulher de Deus, os seus princípios e os seus valores que estavam pautados na palavra do Senhor, fizeram com que ela tivesse uma ação, um comportamento com ela mesma e com o próximo. Ela orou, jejuou, incentivou o povo judeu a fazer a mesma coisa durante os 3 dias. E o segundo ponto que eu vejo aqui é que ela tinha um amor extraordinário pelo seu povo, pelo próximo, era um amor altruísta. Então, mesmo ela vivendo no palácio, vivendo do bom e do melhor, ela sentiu a dor do outro. E esse sentimento fez com que ela não somente sentisse a dor do outro, mas ela tomasse uma posição mediante ao problema que atingiu o outro. Então, o nosso posicionamento pode influenciar positivamente toda uma nação. E quando nós entendemos esse conceito de princípios e valores, nós começamos a avaliar que tipo de influência nós estamos exercendo para o outro. E se nós não influenciamos e somos influenciados por alguém, que tipo de influência nós estamos recebendo a partir dos princípios éticos e morais, do comportamento, das ações, daquilo que vai reger o posicionamento de alguém em favor de si mesmo e do próximo. E eu começo a entender aqui dentro dessa história bíblica que nos momentos de crise, se nós nos mantermos firmes nos nossos valores, nos nossos princípios que vai reger a nossa conduta, o nosso comportamento, nós podemos expressar a glória de Deus a partir daquilo que nós fazemos para nós e para o outro, porque aquilo que nós fazemos pode ser influenciado tanto para o bem quanto para o mal. E a gente precisa ter essa visão e entender assim, quais são os valores que têm regido a vida do cristão, quais são os princípios e os valores, e nesse termo nós precisamos
trazer para a nossa vida espiritual. Então a ideia é quais são os princípios e valores espirituais que têm regido a nossa conduta, a nossa vida, o nosso comportamento, o jeito que nós tratamos as pessoas, que nós nos comportamos quando não tem ninguém. Então eu quero pontuar aqui 3 princípios espirituais, 3 valores espirituais que podem trazer para nós resultados positivos, para as pessoas que estão próximas e também as pessoas que estão longe da gente a partir daquilo que nós fazemos, porque se somos influenciadores, nós podemos influenciar tanto os de dentro também como os de fora, entende isso? Então o primeiro deles que eu quero falar de uma forma rasa, não aprofundada, mas o primeiro princípio que tem que reger a nossa vida como cristãos é a santidade. Por quê? Porque quanto mais eu busco por essa santidade, é um processo contínuo, desde o momento que eu me converto até o momento da segunda vinda de Cristo. A santidade é algo que é construído diariamente a partir do agir do Espírito Santo em nós, amém? Então, a santidade é um princípio espiritual que vai trazer vida para nós, porque a partir do momento que eu busco a santidade, busco com responsabilidade, mas o meu caráter é transformado. Então, mesmo que nós tenhamos uma personalidade complicada, é possível por meio da santidade, que é um princípio bíblico, que traz para nós valores espirituais tremendo, a nossa personalidade ser moldada a partir de um caráter trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a partir do momento que eu começo a buscar essa santidade de uma forma diária, contínua, porque são processos que nós travamos do momento que recebemos a Cristo como nosso Salvador até o momento da segunda volta do Senhor. Este processo vai sendo trabalhado, consolidado e é gradativo. Então a santidade pode gerar em nós uma transformação de dentro para fora, e a partir dessa transformação, quanto mais somos transformados por Cristo, mais resplandecemos a glória de Cristo em nosso comportamento e atitude aqui na terra diariamente. E isso é um princípio que todo cristão deve seguir, a santidade. Segundo princípio, nós vemos aqui em Provérbios 25, no versículo 28, a Bíblia vai dizer assim: não seja testemunha sem causa contra o próximo, nem engane com os teus lábios. Então, dentro deste versículo, nós encontramos um segundo princípio, que é o autogoverno. Nós devemos, a partir das Escrituras, e a partir de uma vida com Deus, a partir de uma inteligência emocional pautada nos frutos do Espírito, nós devemos ter autogoverno, não sermos governados pelas nossas emoções, mas sermos transformados pelo Espírito e sujeitar as nossas emoções à vontade de Deus. Quando a Bíblia está dizendo: não seja testemunha sem causa contra o próximo, nem engane com os seus lábios, está dizendo de um estilo de comportamento que deve ser regido em justiça. E esse também é um dos princípios que deve reger a vida do cristão. Quando nós temos autogoverno ou domínio próprio, quando nós regemos as nossas emoções, não deixamos as emoções dominar aquilo que pensamos, o que fazemos, as atitudes que nós temos conosco mesmo e também ao próximo, nós começamos a ser pessoas prudentes e começamos a selecionar até mesmo as palavras que nós falamos, os lugares que nós vamos e as alianças que nós fixamos. Autogoverno é algo que todo cristão deve desenvolver ao longo da sua vida cristã. Nós sabemos que não devemos fazer acepção de pessoas, mas devemos de fato selecionar aquilo que entra. Por isso, tem autogoverno em Cristo. Selecione as pessoas com quem você conversa, no sentido de que vai trazer edificação e seja edificação na vida de alguém. Nós podemos influenciar tanto para o bem quanto para o mal.
E nós devemos governar as nossas emoções e não ser governadas por elas. E quando nós falamos de um terceiro princípio sobre a justiça, ser justo, praticar a justiça, nós estamos falando em andar com integridade. E andar em integridade é fazer aquilo que é reto diante de Deus. Então eu trago uma aplicação prática aqui para nós ainda, pautado no Provérbios 25, 28, que vai dizer assim: não seja testemunha sem causa contra o seu próximo. Quando nós andamos em integridade, nós fazemos aquilo que é reto diante de Deus. E o versículo continua dizendo: nem engane com os teus lábios. E quando nós fazemos o que é reto diante de Deus, a mentira se aparta da nossa boca. Nós não tiramos vantagem, nós não aumentamos, não somos como Forrest Gump, o contador de história. Nós vivemos de uma forma que glorifique a Deus, porque os nossos princípios e valores espirituais estão sendo pautados à luz da Bíblia, e isso traz resultados para a nossa vida familiar, espiritual, social, financeira. Isso abrange todas as áreas das nossas vidas. Então, nós vemos aqui nessa história bíblica que Esther, por ela ter princípios e valores, ela influenciou positivamente porque ela foi justa, e dentro dessa justiça, andar em justiça, se preocupando com o próximo, sendo altruísta e colocando em prática o amor de Deus que ela havia recebido, e a partir de uma criação bíblica, porque ela conheceu a Deus através daquilo que o seu tio, ou a forma que o seu tio a criou. Então nós vemos que os princípios e os valores fizeram com que Esther se posicionasse de uma forma não egoísta, mas de uma forma que o seu posicionamento trouxe benefício para todo o seu povo. Mas nós falamos também no início desse vídeo de um nome que me chamou a atenção, que é Zeres. Zeres era a mulher de Amã, e ela é pouco mencionada, quase não se fala dela na Bíblia. Mas o pouco que se fala mostra que ela era uma mulher que não tinha princípios e nem valores. E a sua má influência gerou morte para ela e toda a sua família. Zeres, ao contrário de Esther, foi uma pessoa insensata que praticamente construiu a sua casa na areia. Não tinha a sua casa construída na rocha, e a partir daquilo que Zeres aconselhou o seu esposo, ela plantou no coração de Mardoqueu a crueldade, a malignidade e a frieza. Zeres, ela incentivou Mardoqueu a fazer uma forca, e esse foi o instrumento da sua própria morte. Então, o poder da influência é algo enorme, por isso nós devemos parar e meditar que tipo de princípios e valores nós temos. E eu estou falando não somente aquilo que nós recebemos na nossa criação, mas os princípios e valores pautados na palavra do Senhor Jesus. Zeres, ela demonstrou com o seu aconselhamento, com a sua sugestão, que ela não tinha princípios e valores, e aquilo que ela influenciou o seu esposo foi algo que trouxe a morte para todos eles. E nós podemos de fato trazer vida ou morte a partir daquilo que nós falamos, fazemos e com o nosso comportamento. Então eu te faço uma pergunta: que tipo de influência você tem exercido na vida dos seus filhos, dos seus amigos, na sua igreja, na sua casa, com os seus pais, com os seus parentes, com as pessoas que constituem a vida social que você tem diariamente? Nós vemos aqui em 2 Coríntios 10, 24, a Bíblia dizendo assim: ninguém busque proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Ou seja, eu não posso ter um posicionamento egoísta que vai trazer benefício somente para mim. Como cristã, e eu preciso ter um posicionamento que vai trazer benefício para o outro. Ninguém busque proveito próprio. Eu não posso tirar vantagem de situação alguma, mas eu preciso pensar o que eu posso fazer para beneficiar aquele que está à nossa volta.
Se nós falarmos, dermos alguns exemplos bíblicos na palavra de Deus, nós vamos ver que Jezabel influenciou o seu esposo para o mal. Nós sabemos o final da história. Se nós olharmos Safira no Novo Testamento, nós vamos ver que ela, juntamente com o seu esposo, eles foram convenientes ao erro. Então a nossa conduta, os nossos princípios, nossos valores, os nossos comportamentos podem trazer vida ou morte. E de repente as coisas não estão sendo adequadamente do jeito que você gostaria que fosse, porque talvez a influência que você deixou, a marca que você causou, não tenha sido algo que está trazendo resultados. Mas a partir dessa reflexão, nós podemos mudar o nosso comportamento e rever os nossos princípios, nossos valores, mudar a nossa conduta, porque na geração em que nós estamos vivendo hoje, nós devemos ser solucionadores de problemas, pacificadores. Nós devemos ser resposta de Deus na vida do outro. Então, aquilo que nós fazemos, o nosso posicionamento, a influência que nós exercemos, ou se somos influenciados por alguém, deve ser algo que vai trazer resultados para a glória de Deus. E se isso não está acontecendo, então é momento de nós pararmos e meditarmos e revermos de fato aonde está o erro e consertarmos. Nós temos que ser pessoas comprometidas com a palavra de Deus. E que Deus venha transformar a nossa mente, transformar o nosso coração, o nosso estilo de vida, a partir de princípios que vão trazer resultados. Resultados para nós, para nossa casa, para nossa família, para as pessoas que nos cercam, e que as pessoas que estejam à nossa volta, elas possam ver em nós exemplos a ser seguidos, respostas de Deus para questões difíceis em suas vidas, que Deus ele possa usar o nosso comportamento para nós influenciarmos as pessoas a Cristo, atrairmos pessoas para Cristo, e que se algo não está de fato da forma que você gostaria, então eu quero te convidar a refletir acerca do seu comportamento, do que você tem recebido, o que você assiste, o que você lê, com quem você conversa, aonde você vai, porque tudo aquilo que é de fora pode até mesmo trazer coisas para dentro. Aquilo que é de fora pode atingir o que está dentro, mas nós devemos pensar e refletir se de fato o que está dentro não está refletindo do lado de fora de uma forma negativamente. A Bíblia vai dizer assim em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Então, para finalizar a nossa reflexão, eu quero te desafiar a ser de fato uma pessoa que influencia, mas que influencia as pessoas para Cristo, que influencia as pessoas para a mudança, que influencia as pessoas para tirar de si mesma o seu melhor, a fim de que outras pessoas também recebam o melhor a partir daquilo que ela está fazendo, de positivo e não de negativo. Nós estamos numa geração, e a Igreja de Cristo precisa ser resposta de Deus para as pessoas que continuam vivendo os seus caos internos, os seus problemas existenciais, as suas questões. E nós podemos, e essa é a proposta dessa reflexão, mostrar a partir de uma conduta, um comportamento, que é possível sim as pessoas serem beneficiadas a partir de uma vida santa, a partir de autogoverno, a partir de uma vida com compromisso com Deus, a partir de uma vida que fala mais do que as próprias palavras, entende? E os princípios que eu quero deixar para que nós venhamos a aplicar na nossa vida, pensando na influência que nós exercemos, é a santidade, que é algo gradativo, que é algo progressivo, é o autogoverno, a fim de que as nossas emoções não nos dominem, mas a partir do fruto do Espírito, que uma vida no Espírito possa dominar as nossas emoções, e que a nossa integridade, andando em justiça,
possa trazer resultados e uma influência para quem está à nossa volta. Amém? Que nós possamos meditar um pouco mais acerca dessa nossa conversa e que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Beijo no coração de todo mundo.